Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Olá pessoal, eu sou Marcos Júnior e você está no canal Fala em Nerd. Hoje nós vamos fazer nossa análise e comentários sobre o filme O Sétimo Selo, de 1957, do escritor e diretor Ingmar Bergman, um tipo de filme indispensável para o cinéfilo ter em sua coleção antes que a morte chegue. E falando em morte, o Memento Mori, ou Lembretes da Morte, tem aparecido na arte por séculos, e uma das primeiras aparições da morte jogando xadrez surgiu na arte de Albertus, em uma pintura medieval do século XV, chamada A Morte Jogando Xadrez. Nós temos também O Arado e a Morte, de Johannes von Tepel, ou A Morte, posteriormente chamada de A Morte e o Diabo, de Albrecht Dürer. O Sétimo Selo é um drama e uma das grandes obras da filmografia de Bergman. Entretanto, O Sétimo Selo se destaca de outros filmes do diretor, pois é o primeiro filme diferente de qualquer outro feito por Bergman por vários motivos. Este também é o primeiro de uma série de 10 filmes em que o ator Max von Sydow trabalhou com o diretor. A história do filme se passa na Idade Média e temos um personagem que é a própria personificação da morte ou do ceifador, que é interpretado pelo assustador Herbert Eckert, que surge para levar o cavaleiro Albertus Bloch, que volta à Suécia após ter participado das Cruzadas. O filme tem uma narrativa surrealista e belas fotografias com a direção do fotógrafo de cinema, escritor, diretor e pintor Gunnar Fischer, que apresenta cenas que são verdadeiras obras de arte, verdadeiras pinturas na tela. Ele começou a trabalhar com Bergman em 1948 e essa parceria durou até o filme O Olho do Diabo, de 1960. O filme é abertamente religioso e seu título vem de uma citação do capítulo 8, versículos 1 e 2 do livro do Apocalipse da Bíblia. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Em relação à citação, o tema do silêncio é colocado neste filme como uma representação de Deus que se cala diante das perguntas de Antônios, que afirma gritar à noite, esperando que Deus responda a seus gritos com uma voz e o conforte, mas ele não ouve nada, e sim o silêncio, que não é de meia hora, mas um silêncio infinito. No filme, quem atende o chamado de Antônios é a morte, que finge ser um padre em um confessionário e descobre sua jogada secreta para dar o checkmate. Sobre os selos e seus cavaleiros do Apocalipse, a morte pálida é personificada neste filme, que tem imagens do Cristo crucificado, procissões com autoflagelação na rua, igrejas e uma narrativa que fala sobre o existencialismo e as questões que envolvem a morte e o mal no mundo. Temos questões sobre o valor da vida e qual é o seu sentido. Quando falamos no sétimo selo, a primeira imagem emblemática que surge em nossa mente é a do cavaleiro interpretado por Sydow, chamado Antonius Bloch, que após 10 anos de guerra nas Cruzadas, volta à Suécia e tem o seu encontro fatídico com a morte. Mas como não quer morrer, ele a desafia num jogo de xadrez. Além de Antonius, temos 10 ou mais personagens ricos nesse filme com falas e arcos próprios em 90 minutos de duração, que é um grande festival de personagens, como um cavaleiro, uma trupe de circo mambembe, um ferreiro, um escudeiro, enfim, o diretor trabalha com esses tipos numa terra assolada pela sombra da morte por causa da peste negra. Como em todos seus filmes,
o diretor Bergman nos mostra como a arte pode nos revelar sobre a verdade da religião e do existencialismo e as questões sobre a vida e a morte e seu sentido, que são mostrados por meio desses artistas que mostram a arte sem se importar de ser classificada inferior, pois a morte está em toda parte, com a peste, a mulher que vai ser queimada viva como bruxa e assim por diante. Neste filme, o diretor quer que você confronte o mais simples fato sobre a existência de que todos nós iremos morrer. Apesar desse detalhe parecer banal e óbvio, porque todos sabemos disso, há várias maneiras do mundo moderno nos dar uma falsa sensação e uma ilusão de que isso não vai acontecer, ou apenas nos faz esquecer desse destino, lembrando disso apenas em poucos momentos da vida, bem diferente da Idade Média, em que as pessoas viviam sob a sombra da morte por causa da peste negra, guerras e mortes de animais e pessoas que eram atingidas por várias doenças. Bergman surpreendeu o público da metade do século XX e os atingiu diretamente com um soco no estômago, ao mostrar a possibilidade da morte, questionando seu público sobre o que eles fariam naquela situação. Com essa pergunta, ele choca a audiência que queria ver filmes de puro entretenimento como uma ilusão para fugir da realidade da Europa pós-guerra e o medo de uma futura guerra atômica. Ou seja, aquelas pessoas que usavam o cinema para se distrair e escapar das mazelas do mundo moderno estariam utilizando essa ferramenta como aquele jogo de xadrez que, embora tenha um cavaleiro inteligente, estratégico e tentando enganar a morte, ele não terá êxito, pois a morte, no final, sempre vence. O filme é uma verdadeira enciclopédia para tratar de assuntos como a vida, a morte, a hipocrisia e as dúvidas com questões filosóficas e reflexões existenciais em apenas 90 minutos, com muitos diálogos abstratos e cheios de metáforas. Para mim, esse é um dos poucos filmes que nos fazem refletir, como o filme 2001 Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, ou até mesmo A Árvore da Vida, de Terrence Malick, que fala sobre a existência humana. O filme começa com o encontro do mar com a terra e vemos o cavaleiro e seu escudeiro que estão voltando das cruzadas e termina seu círculo com a trupe Mambembe à beira-mar, vendo a dança da morte. A obra faz uma viagem pelo mar para a terra e depois para o interior dela, voltando para o mar em uma jornada de círculo completo que leva todos para a morte ou a vida além da morte por esse mar. Simbologicamente, o mar, o oceano, para o diretor Bergman, que é europeu, tem um significado muito rico e sua orla significa o paraíso no imaginário, marcado pela religiosidade e pela crença em uma série de mitos e superstições. Nos primeiros filmes de Bergman, os seus personagens viajavam de férias para uma ilha ou uma cabana à beira-mar, e nesses lugares em que o mar encontra a terra, seria possível ser transportado para algum lugar. Esse mar dinâmico, fluido e que vive em constante mudança e encontra essa terra estática que é a civilização. No sétimo selo, o cavaleiro volta das cruzadas e vai para o interior e depois para sua verdadeira casa, um castelo de pedra sombrio em que sua esposa o está aguardando depois da guerra. Depois voltamos para aquele lugar perto do mar que sugere a possibilidade do paraíso, mesmo que a morte esteja à espreita em todos os lugares. E o que pode ser isso? A vida após a morte ou a esperança? Sabemos que a morte chega para quase todos os personagens, exceto a trupe de atores, sugerindo que existe uma forma de vida após a morte, que é a própria arte e sua capacidade de sobreviver a tempos sombrios. Mas também temos muitas interpretações para este filme e temos a questão de que Bergman, declarado ateu em 57, vinha de uma formação profundamente religiosa protestante e questiona a fé por meio do seu cavaleiro. O final do filme
pode ser visto de várias maneiras e uma delas pode ser a unidade familiar sagrada que é representada pelo casal de artistas Geoff e Mia e seu filho como se fossem a imagem de Maria, José e Jesus, simbolizando o cristianismo como uma forma de vida após a morte por meio da ressurreição, ou visto por outro ângulo como a esperança da vida após a morte. Por outro lado, temos a interpretação de que mesmo sabendo que iremos morrer algum dia, é preciso persistir com nossas ilusões e nossos sonhos nessa jornada da vida. O sétimo selo é filosófico e semiótico ao falar sobre nossas dúvidas sobre a existência de Deus, a vida após a morte e nossa sobrevivência a longo prazo. Os personagens significam os diferentes estágios na dúvida do homem sobre a aceitação do mundo sobrenatural, o apego ao mundo natural e o medo de perder esse mundo. Geoff, o artista de circo, acredita nesse mundo sobrenatural, em Deus e na vida após a morte. No início do filme, ele vê uma mulher andando com seu filho e acredita instantaneamente que ela é a Virgem Maria, apesar de não haver motivos práticos para o espectador achar isso. É o que ele acredita, e quando esfrega seus olhos e os abre novamente, ela não está mais lá, e ele crê que ela desapareceu em vez de ter apenas saído de seu campo de visão, ao mesmo tempo que temos a certeza de que ele pode ver esse mundo sobrenatural quando ele observa a morte jogando xadrez com Antônios, que o faz fugir com sua família para sobreviver. Já o escudeiro é um homem que não acredita no sobrenatural, Deus ou qualquer coisa que não seja terrena, e mesmo diante do fim, ele ainda não aceita seu destino. No final do filme, a dança dos personagens é uma aceitação que a morte não é injusta, pois ela é a justiça perfeita à medida que todos são iguais perante ela, que vem para todos como uma força da natureza, e sabendo disso, podemos aproveitar nossa vida como Antônios, que faz sua comunhão com a humanidade no mundo natural, e como diz o escudeiro, em protesto em seus momentos finais, é preciso sentir até o fim o triunfo de estar vivo, e isso é mais do que suficiente. Por tudo isso, minha nota para o sétimo selo é 10 e eu indico este filme para você assistir. Estes foram meus comentários sobre o sétimo selo e eu gostaria muito de ver a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Me conte sua experiência ao ver este filme e o que você achou. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe este vídeo e se você gostou, deixe o seu like. Eu sou Marcos Júnior, um forte abraço e até a próxima. De träder bortåt, bort från gryningen i en högtidlig dans. Bort mot de mörka landen, medan regnet sköljer över deras ansikten. Tvätta deras kinder från tårarnas salt.